Olá! Hoje a gente vai desmontar uma das ferramentas mais queridas do mundo Java, o Spring Boot. Vamos entender de uma vez por todas como é que o que parece mágica, na verdade, se transforma numa aplicação web completa e super robusta. A grande pergunta que não quer calar é essa, né? Como é que uma coisinha tão simples, uma única anotação, a Spring Boot Application, consegue dar o start em algo tão complexo? Bom, a resposta para isso está em três conceitos-chave que são basicamente os pilares de todo o framework. O primeiro pilar é a tal da inversão de controle, ou IOC. Pensa que o Spring age como um gerente de projetos. Em vez da gente ter que se preocupar em criar cada pecinha da aplicação, sabe? Dando new em tudo, a gente entrega esse controle para o Spring. Ele que se vira para gerenciar o ciclo de vida desses objetos, que a gente chama de beans. Logo em seguida, vem a injeção de dependência, ou DI. Ela é a inversão de controle na prática. Se um objeto precisa de outro para funcionar, o Spring simplesmente injeta essa dependência, entrega de bandeja. É como estar numa oficina e, em vez de ter que procurar a chave de fenda, o assistente já te entrega ela na mão na hora exata que você precisa. E para fechar essa trinca de mágica, temos a autoconfiguração. Aqui o Spring Boot age como um assistente super inteligente. Ele dá uma olhada nas dependências do projeto, por exemplo, se ele encontra uma biblioteca do MySQL, ele já pensa, opa, vai precisar de uma conexão com o banco. E aí ele já prepara tudo nos bastidores. Certo. Então qual vai ser o nosso roteiro? A gente vai começar entendendo a magia central do Spring, depois vamos ver o ponto de partida da aplicação, como arquitetar com os estereótipos, como conectar as dependências e, para fechar, como construir uma API REST do zero. Bom, tudo na vida tem um começo, né? E com o Spring Boot não é diferente. Toda aplicação tem um ponto de partida único, claro e inegociável. É a sementinha de onde tudo vai brotar. E essa semente é a anotação @Spring Boot Application. Ela é super poderosa porque, na verdade, é um atalho para outras três anotações muito importantes. A @Configuration, a @Enable Auto Configuration e a @Component Scan. Juntas, elas fazem tudo. Ativam as configurações, ligam a autoconfiguração e mandam o Spring procurar por todos os componentes do projeto. Uma dica de ouro: coloque essa anotação na classe principal, lá no pacote raiz, que não tem erro. Com a aplicação pronta para rodar, o próximo passo é organizar a casa. E o Spring faz isso de um jeito muito elegante, usando as anotações de estereótipo. Elas basicamente dão um cargo, uma função bem específica para cada classe. E olha só que legal como isso organiza tudo. O @repository é para quem vai conversar com o banco de dados. O @service é o cérebro da operação, onde fica a lógica de negócio. O @REST controller é a porta de entrada, a camada da API. E o @component é um tipo de coringa para qualquer outro bin gerenciado pelo Spring que não se encaixe nas outras categorias. Isso deixa a arquitetura super limpa e fácil de dar manutenção. Certo, agora que a gente tem as nossas camadas, cada uma no seu quadrado, como é que elas conversam entre si? É aqui que a injeção de dependência entra em campo de novo para fazer essa ponte e conectar tudo. Existem algumas formas de fazer essa injeção, mas vamos ser sinceros, tem o jeito certo e o jeito não tão bom. A injeção por atributo com o @AutoWired direto no campo é vista como uma má prática. Por quê? Porque ela esconde as dependências e deixa os testes mais complicados. A melhor prática, que a própria equipe do Spring recomenda, é a injeção via construtor. Ela deixa tudo às claras, explícito e garante que um objeto só vai ser criado se tiver tudo o que precisa. E aqui a gente vê um exemplo perfeito disso. A classe usuário service já avisa logo de cara no construtor que ela precisa de um usuário repository para viver, e o Spring providencia. Isso ainda permite que a gente declare o campo como final, o que garante imutabilidade, ou seja, mais segurança e robustez para o código. Ok, nossa estrutura interna está toda montada e conectada. Chegou a hora de abrir a porta da frente da aplicação, de deixar o mundo lá fora interagir com ela. E a gente faz isso construindo uma API REST. Para isso, a gente usa as anotações de mapeamento. O @REST controller já diz que aquela classe é um controlador de API. E aí, usamos as variantes @getMap para ler dados, @posting para criar e por aí vai. Cada uma delas corresponde a um verbo HTTP, o que deixa o código muito fácil de ler e super intuitivo. Mas e os dados que chegam nessas requisições? Como a gente pega eles? Basicamente, temos três anotações principais para isso. @PathVariable pega um valor que vem no próprio caminho da URL, tipo um ID. @requestParam busca dados nos parâmetros de consulta, aqueles que vêm depois do que, sabe? Ótimo para filtros. E @requestBody pega o corpo inteiro da requisição, tipo um JSON, e já converte para um objeto Java para a gente.
Vamos ver na prática. Imagina uma requisição GET para /users/15. O @pathparameter é a ferramenta perfeita para a gente ir lá e pescar esse número 15 da URL. Com esse valor em mãos, a gente pode buscar o usuário específico no banco. Agora pensa numa requisição tipo get/users question igual status active. Nesse caso, o @requestParam vai capturar o valor active desse parâmetro. E aí a gente consegue filtrar a lista para retornar só os usuários que estão ativos. E para criar um usuário novo, a gente mandaria uma requisição POST com os dados num formato JSON. O @requestBody faz o trabalho pesado. Pega esse JSON, lê e transforma automaticamente num objeto usuário no nosso código. É uma mão na roda, né? Ufa! Passamos por todas as camadas, desde a sementinha da configuração até a porta de entrada da API. Agora, vamos juntar todas essas peças e ver o quadro completo, o resumo da ópera. E aqui está o fluxo completinho. Tudo nasce com o @Spring Boot Application. A requisição HTTP bate na porta do @REST-Controller. Ele, como um bom porteiro, passa a tarefa para o @Service. O Service, que é o cérebro, aplica a lógica de negócio e, se precisar, chama o @Repository para falar com o banco de dados. Esse é o padrão. Um fluxo limpo, organizado, desacoplado, a espinha dorsal de uma aplicação Spring Boot bem feita. E no fim das contas, a tal da mágica se revela como uma arquitetura superlógica e muito poderosa. Com esses blocos de construção, as possibilidades para criar aplicações incríveis são gigantescas. Então a pergunta que fica é: agora que o projeto ficou claro, o que será que vai ser construído?